Feliz sábado, meu irmão e irmã. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez meditando na palavra de Deus. Conforme o nosso combinado, né? Assistimos o culto distrital ali, direto da igreja de 1º de maio, com um programa todo especial do Ministério da Mulher. E eu havia dito a vocês que após o almoço, então, eu gravaria a mensagem pastoral. E é o que pretendo fazer agora. Antes, assim como na igreja, quando vamos pregar, eu quero clamar para que o autor da palavra de Deus esteja conosco e possa nos iluminar a mente e dessa forma nos fortalecer, nos animar e falar ao nosso coração. Feche os seus olhos. Pai Santo, Deus Eterno, louvado seja. Este sábado foi intenso, já tivemos programações na igreja de 1º de maio, Sertanópolis, Ibiporã, Taquara do Reino. Teremos agora à tarde na igreja de Jataizinho. E te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor, ó Pai, mais uma vez renove a nossa fé. E aonde essa mensagem chegar, possa, meu Deus, transformar essa vida, alegrá-la, renová-la e, principalmente, dar a ela o ânimo que é tão necessário para enfrentarmos esses dias. Esta mensagem em especial é para aqueles irmãos que não puderam ir na igreja hoje, Pai. O Senhor sabe como eles gostariam de ir na tua casa. E oramos, meu Deus, para que em breve toda a sua família possa estar reunida na tua casa, Pai. Oramos por as pessoas que estão enfermas, por aquelas que desenvolveram o coronavírus ou conhecem algum familiar que está com isso, que perderam seus entes queridos. Oramos pelos líderes para que o Senhor dê sabedoria a eles, para que venham conduzir da melhor maneira as nações que estão em pânico. E quanto a nós, como eu já lhe pedi, que o Senhor renove a nossa fé nessa tarde. É a nossa humilde oração e em nome de Jesus a fazemos. Amém. Irmão, hoje nós vamos falar um pouquinho, como você já viu ali no início, sobre um tema bem polêmico. Cristão pode sofrer? Será que pode? Pois é. Nós vamos então meditar na palavra de Deus e juntos entendermos se o fato de eu acreditar em Deus me deixa imune a algum problema, ou se não, esse problema pode vir. E qual é o benefício de ser crente, de ser uma pessoa que tem fé em Deus? Pois bem, como eu já disse, nós vamos então meditar nesse tema. Queria comentar com vocês, antes de ler o texto bíblico, de um fato interessante que aconteceu no discurso do dia 6 de janeiro de 1941 do então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Ele estava no Congresso americano dando um relatório de como estava a guerra na Europa e ele disse que ansiava por 4 liberdades: a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade da miséria e a liberdade do medo. Pois bem, infelizmente, nós estamos falando aí de mais de quase 80 anos desse acontecido e nós estamos cá de novo com problemas de liberdade de expressão, com restrições ao culto, com pessoas passando por miséria e muita gente sentindo medo. Eu já disse em outro sermão no passado que sentir medo é benéfico para o ser humano, porque o medo, muitas vezes, ele impede o ser humano de arriscar a sua vida. É um dispositivo, se assim pudéssemos dizer, que Deus colocou em nós para nos alertar do perigo e fazer com que dessa forma a gente não se envolva em problemas. Mas tem muita gente sentindo medo desde que essa pandemia começou. E isso está destruindo casamentos, destruindo autoestimas, fazendo pessoas tirarem a própria vida. Será que é isso que Deus espera? Ah, com certeza não. Eu quero lembrar a você, querido, que a palavra de Deus diz para nós em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7, o seguinte: Ora,
o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vou ler de novo. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde há ou onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Veja, Roosevelt estava preocupado e ansiando por essas liberdades. E nós, que conhecemos a Deus e que permitimos que o seu Espírito Santo habite em nós, se ele está em nós, já somos livres. E aqui está a grande diferença entre o que crê e o que não crê. O cristão também pode sofrer, mas ele não está sozinho. E essa certeza que grita no seu coração não deixa que ele entre em desespero. E nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Queridos, dias atrás eu meditava em um texto daquela que foi uma das fundadoras da Igreja Adventista e também profeta do Senhor. Ela escreveu o seguinte: aí estava sua fonte de conforto, e ela existe para nós. Aquele que estiver impregnado do Espírito de Cristo, habita em Cristo. Diz mais, deixa eu avançar aqui. A presença do Pai circundava a Cristo, e nada lhe sobrevinha sem que o infinito amor permitisse para a bênção do mundo. Veja, estamos aqui meditando que, assim como eu fazia com meu filho, quando ele estava aprendendo a andar, circundando ele com as mãos para que ele não caísse em algo que pudesse machucá-lo, Deus também circundou a Cristo e não permitiu que nada chegasse até Jesus que não fosse para a bênção do mundo. Também vemos aqui nesse texto, na continuação dele, que o fato de Jesus saber que o Pai o circundava e que nada que estivesse chegando a ele não acontecesse senão para a bênção do mundo, trazia para ele algo especial. Aí estava sua fonte de conforto, e ela existe para nós. Aquele que estiver impregnado de Cristo, habita em Cristo. Esse texto é tão forte que ele vai dizer para nós o seguinte: o golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com sua presença. E o que quer que aconteça vem de Cristo. Em outras palavras, assim como Deus circundou a Cristo e tudo o que aconteceu com ele aconteceu para a bênção do mundo, com permissão do Pai, assim Jesus também nos circunda e tudo o que acontece conosco é para a bênção das pessoas que estão à nossa volta, para a nossa bênção e por algum propósito. De fato, é difícil para nós aceitarmos isso, mas temos que entender que o que quer que lhe aconteça vem de Cristo. Você não precisa sozinho resistir ao mal, porque Cristo é a sua defesa. Nada lhe pode tocar a não ser pela permissão de nosso Senhor. E todas as coisas que são permitidas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O maior discurso de Cristo, página 71. Meu irmão, minha irmã, será que nós realmente aceitamos essa mensagem? Que todas as coisas contribuem para o bem? Mesmo aquelas que parecem não ser tão boas, como o coronavírus, quem sabe? Quero lembrá-lo de um versículo que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, todas as coisas, não é uma ou outra. Então, até, como eu coloquei ali, a própria foto, né, de um vírus, ou o desenho de um vírus, também, de alguma forma, esse vírus vai contribuir para o bem. Não estou jubiloso por ele ter chegado. Não estou afirmando aqui que ele é benéfico. Não, tem muitas pessoas sofrendo e todo mundo foi afetado. Mas eu quero lembrá-lo que a Bíblia diz, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que a gente aceita essa mensagem?
Eu quero ler para você uma carta que Ellen White escreveu quando esteve na Austrália. Já tinha uma idade avançada e, queridos, olha que interessante o que aconteceu lá. Em New South Wales, fomos testados e provados pela epidemia de influenza. Quase todas as famílias foram atingidas nas cidades e vilas do campo. Alguns estão agora muito doentes. Suas vidas estão por um fio. Oramos pelos enfermos, fazemos o que podemos financeiramente e esperamos o resultado. Em um dia, na semana passada, houve 11 funerais. As crianças parecem não sofrer tanto quanto os adultos e os idosos. Fui severamente atingida e não posso participar de reuniões há 4 semanas, mas não desisti de levantar da minha cama nem por um dia. Você percebeu? Uma epidemia parecidíssima com nossa para aquele contexto. Ela também foi atingida, também não pôde ir às reuniões. Pessoas morrendo, crianças não eram tão afetadas, muito parecida com o que está acontecendo hoje. Eles estavam então orando pelos enfermos e ajudando os necessitados, fazendo o que podiam financeiramente. Mas não para por aí. A carta continua e ela escreve assim: escrevi minha cota de páginas todos os dias, apesar de tossir, espirrar e sangrar pelo nariz. O irmão Colcord ficou confinado à sua cama. Quase todo mundo ao meu redor tem sofrido, mas agradeço ao Senhor por estar melhorando e tendo um bom ânimo no Senhor. Não preciso olhar desesperadamente, nem gemer e orar ao ver meus irmãos e irmãs angustiados. O povo de Deus está sendo provado e testado, e que Deus conceda que eu possa ajudá-los durante esse processo, e assim poderem apegar-se a Jesus com mais firmeza do que nunca. Mesmo doente, tossindo, espirrando, sangrando pelo nariz, ela não deixou de se levantar e cumprir os seus afazeres. O porquê que isso é importante? É porque Cristo nos avisou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Veja, Cristo nos avisou que haveríamos de passar por problemas como os que estamos passando. E nos alertou: não entrem em desespero, não sejam pessimistas, tenham bom ânimo. Querido, nessas provações, podemos tirar algumas essências da carta e trazer para os nossos dias. Nos dias de Ellen White, nesta pan-epidemia, eu coloquei ali porque uma pandemia quer dizer que é uma doença a nível global, todo mundo sofre. Qual é a diferença para essa que Ellen White passou ali em 1894, se eu não me engano? Eu tinha anotado em algum lugar, 1894. Qual a diferença? A diferença é que não havia uma globalização tão forte a nível mundial. Veja, as viagens demoravam meses a navio, e por isso que esse vírus da Austrália não chegou tão rápido em outros países. A diferença para o corona é que, tão logo ele surgiu, já se esparramou, porque era uma época de férias do mundo todo. Mas que lições podemos tirar desta carta, né, em que a profeta contou o que estava acontecendo? Veja, ela passava junto com o povo de Deus provação e teste. Também intercediam pelos enfermos. Também auxiliavam aos necessitados. Todos foram atingidos de alguma forma. Houve isolamento social. As atividades ocorreram dentro de casa. Havia sofrimento, mas com bom ânimo. E a proposta era apegar-se a Jesus com mais firmeza do que nunca. Eu não sei você, mas eu acredito plenamente na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para nós: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até essa pandemia tem algo para contribuir conosco, comigo e com você. E eu queria falar com você algo bem específico. Será
que a proposta de Deus para mim e para a sua vida em meio a todo esse sofrimento, mesmo não tendo sido ele causado por Deus, mas ele tendo permitido que isso chegasse até nós, não é que nos apeguemos mais a Jesus como nunca antes? Eu comentei nos outros cultos que assim como um time de futebol tem uma pré-temporada para se preparar para a alta estação, para o alto campeonato, chegando devagarzinho, ganhando ritmo, até que os treinamentos vão ficando mais fortes, assim como há essa pré-temporada, eu acredito que Deus está proporcionando ao seu povo, permitindo que isso chegue até nós, uma pré-temporada. Muitas provações ainda virão sobre esse mundo. Ele está no fim, a história está acabando. Mas toda essa situação proporcionou para o seu povo, ou está proporcionando, uma oportunidade para uma nova consagração, para um novo nascimento, para uma renovação espiritual. Eu não posso prometer daqui para frente, mas se você buscar ao Senhor de todo o coração em meio a tudo o que tem acontecido, o ano de 2020 pode e será o melhor ano da sua vida espiritual, até aqui. Ano que vem pode ser melhor, mas até aqui esse será o melhor ano da sua vida espiritual. Não deseja você também afirmar que esse vai ser o ano da guinada espiritual na sua vida? Não quer você aproveitar que nós não estamos podendo nos reunir de verdade na igreja e transformar a sua casa na casa de Deus? Deixe o Espírito Santo fazer uma grande morada na sua vida e transformar os seus gostos, tirar o seu egoísmo e proporcionar para você um novo nascimento diário. Querido, se tem alguma coisa que talvez Deus esteja esperando para que essa pandemia acabe, é justamente que nós nos apeguemos a Jesus como nunca antes e dessa forma sejamos seus agentes de transformação do mundo. Te faço um apelo. Deixe de se preocupar tanto com política. Nós não podemos e nem devemos ser alienados, mas deixe de se preocupar tanto com a política e se preocupe mais com a sua vida espiritual. Deus certamente produzirá uma alegria incomparável dentro de você. E aí sim, estando bem, você poderá de fato ajudar aquelas pessoas que precisam. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Pai Santo, Deus Eterno, clamamos ao Senhor e pedimos ao Pai que o Senhor fale a cada dia em nosso coração, nos dirigindo e nos alertando. Que essa mensagem chegue àqueles corações que estão precisando. Pai amado, é um resumo, é uma meditação, mas que possa trazer alegria e, ó Pai amado, felicidade para essas pessoas que estão em suas casas e não puderam vir à igreja. Que eles entendam que uma das fundadoras da igreja, a profetisa, também ficou doente, também não pôde ir à igreja. Veja, o cristão também sofre, mas nós não nos desesperamos. Ajude-nos a continuar firmes e, mesmo em meio ao sofrimento, acreditar que o Senhor está cuidando de nós. Essa é a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe imensamente e que em breve possamos estar reunidos de novo, todos juntos. Mas até que isso aconteça, lembre-se que você tem a sua missão e ela não pode parar, mesmo em meio à pandemia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Um feliz sábado. Deus te abençoe.